Ô Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro Bom Campos. Dia. Olha, bom dia, Brasil, né? Depois estamos todos aqui numa ressaca cívica depois do dia de ontem, né? Um dia muito intenso. Aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes, ficamos 5 horas no ar, depois da partida das 17 horas. Ficamos, que eu digo, quando eu entrei, mas a Thaís e o Pedro estavam na luta desde cedo. Mas olha, foi um dia memorável mesmo, né, por tudo que aconteceu, porque eleição é sempre um dia memorável, é o triunfo da democracia, é o povo se manifestando nas urnas, né, e como sempre aconteceu no Brasil, se manifestando pacificamente, né? Toda aquela lorota de que haveria risco de violência, não sei o quê, e foi encampada inclusive por ministros do Supremo Tribunal Federal como discurso político eleitoral, né? E é exatamente por isso que eu trago aqui duas vertentes sobre as quais o Brasil precisa refletir. Primeiro, essa história de juiz aparecer mais do que os craques que estão em campo, né? Foi o que a gente assistiu, uma eleição em que o juiz do jogo, né, quis aparecer mais do que os craques que estavam de fato disputando a vitória em campo. Atrapalhou, teve juiz que meteu os pés pelas mãos, teve juiz que marcou pênalti que não houve, que deixou de marcar pênalti. Olha, foi um horror, sobretudo o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral. É algo que é preciso o país, mas sobretudo o Congresso que sai das urnas, que reflita sobre isso e imponha limites a determinadas autoridades que fazem pinto e bordo, simplesmente impõem censura prévia sobre fatos concretos. Não é sobre fake news, é sobre fatos concretos, né? E aí vai lá o juiz de censura, simplesmente assim, censura o candidato, censura o veículo de comunicação, censura todo mundo, e vai ficar por isso mesmo, num país em que a Constituição consagra o direito à liberdade de expressão? Vai ficar por isso mesmo? Quem comete crimes contra a democracia, como foram cometidos com essas censuras impostas, esses crimes vão ficar impunes? Isso sim é que se pode chamar de atos antidemocráticos. Essa campanha também foi marcada pelas pesquisas, né? Passaram vergonha, que coisa horrorosa. Os institutos de pesquisa erraram muito, mas erraram sobretudo, e é assim, né? Eu não acredito em coincidências, eu não posso imaginar que tenha sido apenas um erro de metodologia ou um erro de amostragem, seja lá o que foi, né? o que tenha sido. Mas a gente observa que os números, os percentuais de votos atribuídos a... Porque a pesquisa sempre foi assim, né? Por que tem essa confusão toda de pesquisa? Porque desde que as pesquisas passaram a ser realizadas, pesquisas eleitorais, há sempre uma busca de tentar instrumentalizar as pesquisas em favor deste ou daqueles candidatos, né? Pesquisa serve para abater o ânimo de um candidato ou para levantar o ânimo de um candidato, né? Ou levanta a bola ou simplesmente destrói a candidatura, porque a primeira coisa que faz com que um candidato perca é o desânimo, né? Se uma pesquisa que mostra números desanimadores, a campanha acaba indo para o saco. É por isso que as pesquisas podem ser utilizadas e são utilizadas ou são instrumentalizadas contra determinadas candidaturas, né? O IPEC, com ligações à TV Globo, antigo Ibope, disse que o Bolsonaro teria 37% dos votos na eleição de ontem. Foi a última pesquisa do IPEC que deu isso, 37%. E o Bolsonaro teve quanto mesmo? 43%, né? Um erro de 6 pontos percentuais não é erro, né? E eles ainda têm a cara de pau de colocar lá que que tem margem de confiança de 95% e que a margem de erro é de 2%. 2%? Aí você vai para outro veículo ligado, outro instituto de pesquisa ligado a veículo que faz oposição ao Bolsonaro, Datafolha. Foi ainda pior. Datafolha cravou na véspera da eleição, no dia 1º de outubro, que o Bolsonaro teria 36% dos votos. 36%. Bolsonaro teve 7 pontos a mais, né? A gente vê, por exemplo,
a Genial Quest, que é outra que também nasceu, na verdade, de uma empresa que prestava serviços ao governo petista lá de Minas Gerais, no passado, etc., virou instituto de pesquisa, foi participar pela primeira vez de uma eleição e cravou. Bolsonaro terá 38% dos votos. Enfim, e por aí vai. O único instituto, aliás, 2 institutos, se aproximaram muito do que a gente viu na totalização dos votos, né? O Paraná Pesquisa, né, que apontou ali um desempenho do Bolsonaro muito próximo do que ele de fato teve, e o Instituto Futura, o Futura, que foi contratado pelo Banco Modal Mais, né? Esse também teve um acerto ali, cravou um percentual, 40,5%, que é mais ou menos próximo ali dos 43% do que o Bolsonaro registrou. O fato é que a gente precisa ser muito mais seletivo, né? Nós, que eu digo a gente, eu digo todos os brasileiros, todos precisamos ser mais seletivos nessa questão do consumo de pesquisas eleitorais, né? Porque pode ser que elas estejam simplesmente demonstrando que são mal feitas, que são produtos de incompetência, ou são produtos mesmo de manipulação da mais deslavada possível, né? Eu não posso imaginar o que é que levou os institutos de pesquisa a ignorar, né, o crescimento absolutamente vertiginoso, né, ou em flecha, de Tarcísio Freitas em São Paulo. Tarcísio Freitas chegou a ser considerada a hipótese de ele, em algumas pesquisas, que ele ficaria em terceiro. Ele fica em primeiro, mas não foi somente em primeiro, muito mais bem votado do que o candidato que foi apontado como vencedor. Só o Paraná Pesquisa detectou o crescimento da candidatura do astronauta Marcos Pontes, eleito senador da República com 10,3 milhões de votos. Só o Paraná Pesquisa também detectou o crescimento estupendo do ex-juiz Sérgio Moro, que acabou eleito senador da República pelo Paraná, destronando um dos maiores líderes políticos da história recente daquele estado, que é o senador Álvaro Dias. Enfim, temos muito a conversar a respeito desta eleição e dessas pesquisas fajutas, né, que passaram vergonha no dia de ontem.